Linha de Frente. Olá, tudo bem por aí? Mais um Linha de Frente começando nesse fim de semana. É bom demais ter a sua companhia. Bem-vindo, bem-vinda. A regulamentação das plataformas de redes sociais segue em discussão no Supremo Tribunal Federal. Nas últimas semanas, os ministros retomaram o julgamento de ações que tratam da responsabilização das redes por conteúdos de usuários e da eventual remoção de publicações ofensivas sem que haja ordem judicial. Enquanto isso, na Câmara dos Deputados, a pauta não tem muita perspectiva de avançar. Depois de passar pelo Senado, lá em 2020, o projeto de lei das fake news segue travado. A proposta teve até urgência aprovada em 2023, mas longe, bem longe de um consenso. E por isso, acabou sendo retirada de pauta. Em junho deste ano, um grupo de trabalho foi criado para discutir o projeto, mas foi encerrado passado o prazo regimental de 90 dias, sem que a primeira reunião tivesse sido realizada. No Senado, a regulamentação da inteligência artificial foi aprovada nesta semana. O texto, que estabelece regras para empresas que desenvolvem a tecnologia e responsabilização por danos causados a terceiros, segue agora para análise na Câmara dos Deputados. Então, neste cenário, onde estamos e para onde vamos em relação às redes sociais e à inteligência artificial já tão presentes na nossa vida? Como somos e como poderemos ser afetados pelas mudanças em discussão em Brasília? Para falar sobre isso comigo hoje aqui no Linha de Frente, Deise Ciocari, doutora em ciência política, Luiz Augusto Durso, advogado especialista em direito digital, Tatiana Ribeiro, diretora executiva do Movimento Brasil Competitivo, e Alexander Coelho, advogado especialista em direito digital e proteção de dados. Quero agradecer a presença de todos vocês. Bem-vindos ao Linha de Frente. Quero começar com você, Tatiana, e essa pergunta serve para todos que estão aqui. Eu citei muitas mudanças que estão para acontecer no STF, no Congresso Nacional, em várias frentes. São mudanças necessárias e que atendem às necessidades ou não? Acredito que sim. Acho que são mudanças importantes, mas a gente tem um desafio importante agora, que é tentar equilibrar proteção, que eu acho que é o que está em debate aqui, mas com medidas que a gente consiga continuar promovendo a inovação no Brasil, né? Então, acho que talvez, quando a gente olha em especial para o texto que foi aprovado essa semana no Senado Nacional, que trata de inteligência artificial, eu que defendo a competitividade, né? Minha instituição atua nisso, a gente tem bastante preocupação com alguns dispositivos que estão ali colocados. Então, acho que a gente tem esse desafio de ter um cenário importante para o país, numa discussão que está acontecendo no mundo todo, né? Mas, obviamente, acho que olhando também para como a gente consegue se posicionar como um player nesse mercado global de inovação no mundo. Então vamos falar muito sobre isso. Durso. Primeiro, obrigado pelo convite, alegria estar aqui com a Deise, Alexander, Tatiana e com você, Lívia, sempre um prazer. Bom, o desafio é complexo e eu vejo que a gente consegue separar dois momentos desses temas no Brasil. Primeiro momento sobre IA. Eu vejo que a gente está num ponto avançado, nós conseguimos elaborar uma lei complexa e boa, a meu ver, que está avançando de maneira muito promissora. No Senado já passou, vai para o plenário agora, né? Na Comissão Especial já passou, e depois a Câmara Federal. Diferente da questão de regulamentação de redes sociais, né? A PL das fake news patinou e sumiu. Nós temos o Supremo analisando o artigo 19 do Marco Civil da Internet. A meu ver, esse tema está começando, né? A gente está engatinhando com relação à regulamentação de rede social. Então, de IA bastante avançado e rede social no início, é assim que eu vejo esses temas. Boa, Durso. Deise? Eu sou um pouco mais pessimista que meus colegas aqui. Eu acho que essa discussão está chegando no Brasil com um pouco de atraso. Acho que as consequências das redes sociais, principalmente aí concordando com o Durso, mas as consequências das redes sociais, elas já estão muito fortes, e eu acho que agora o Congresso Nacional está só tentando remediar, mas acho que existe uma discussão aí que ficou perdida em relação a fake news, liberdade de expressão, discurso do ódio, e eu tenho certeza que isso vai estourar nas eleições de 2026. Alexander? Eu acho que o desafio é muito grande, concordo aqui com a Deise, acho que isso é uma questão de tempo para estourar em 2026. O que a gente tem atualmente não supre todas as necessidades. E o grande desafio aí é proteger, né, a liberdade de expressão, a privacidade dos nossos dados nos treinamentos de IA,
mas sem suprimir o avanço tecnológico, a geração de empregos. Então, o desafio é bem grande. São temas que a gente vai tratar com muita profundidade hoje. Vou começar com informações vindas lá de Brasília. O Supremo Tribunal Federal deve retomar na próxima quarta-feira o julgamento sobre a responsabilização das redes sociais. Os ministros analisam se as plataformas devem ser obrigadas a retirar conteúdos ofensivos, desinformativos do ar, assim que forem notificadas, antes mesmo de receberem decisões judiciais. Até agora, apenas os ministros Dias Toffoli e Luiz Fux votaram. Ambos concordaram em obrigar as redes a remover esses conteúdos sem determinação da Justiça. Enquanto isso, o projeto de lei que trata das fake news segue travado, parado ou patinando, como disse aqui o Durso, na Câmara dos Deputados. Os detalhes agora com a Aline Beckett. O grupo de trabalho criado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, para discutir o projeto de regulação das redes sociais foi encerrado sem que os deputados realizassem sequer a primeira reunião ou solicitassem a prorrogação do prazo. O grupo, instituído em 5 de junho de 2024, com 20 integrantes e uma previsão de funcionamento de 90 dias, não conseguiu avançar devido à falta de organização e consenso da Câmara. Nem mesmo o atentado à bomba em frente ao Supremo Tribunal Federal, associado à radicalização política e às propagandas nas redes sociais, sensibilizou os parlamentares a darem continuidade a essa discussão. A criação do GT veio após Lira interromper o debate anterior, conduzido pelo deputado Orlando Silva, cujo relatório final chegou a ser apresentado em abril de 2023. Um requerimento de urgência chegou a ser aprovado para a votação em plenário, mas não houve um acordo para a análise do mérito. O impasse gerou um jogo de empurra-empurra entre Arthur Lira e os deputados do grupo de trabalho. Lira afirmou que sua parte foi feita ao criar o grupo e que a falta de mobilização foi responsabilidade dos parlamentares. Já os deputados, como Orlando Silva, Afonso Mota e Fausto Pinato, apontaram Lira como responsável pela inércia. Outros membros do GT, como Júlio Lopes, atribuíram o atraso à agenda intensa da Câmara, marcada por eventos como o G20 e as eleições municipais de 2024. Os principais pontos da proposta incluem as punições para a divulgação de conteúdos falsos por contas automatizadas, a responsabilização das plataformas digitais por falhas no combate à desinformação, a transparência nas regras de moderação de conteúdo, a remuneração de conteúdos jornalísticos usados por plataformas e a extensão da imunidade parlamentar às redes sociais. Além disso, o STF retomou o julgamento que discute a responsabilidade das redes sociais pelos conteúdos publicados por usuários. A decisão poderá definir em quais circunstâncias as Big Techs podem ser responsabilizadas por danos causados por postagens em suas plataformas, envolvendo pontos do Marco Civil da Internet, a lei que regulamenta o uso da rede no Brasil desde 2014. A falta de avanço no grupo de trabalho reflete a dificuldade da Câmara em encontrar consenso para regular as redes sociais em meio a um cenário de polarização e de forte influência das plataformas digitais no debate público. De Brasília, Aline Beckett. Valeu, Aline. Durso, a grande possibilidade é que tenhamos um desfecho para essa discussão só no ano que vem. 9 ministros ainda precisam se posicionar, 2 votaram, que são os relatores dessas ações que têm como foco o artigo 19 do Marco Civil da Internet, 2 que já votaram pela inconstitucionalidade desse artigo. Queria te ouvir sobre isso. Bom, primeiro, fazer uma retificação do que eu disse. Na minha fala, a Tatiana aqui bem lembrou que já foi aprovado no Senado a regulação de IA, está agora na Câmara. Com relação ao julgamento Supremo, a gente tem que separar as duas coisas. Primeira coisa, a análise dessas ações que chegaram no Supremo, e essa especificamente que julga o artigo 19, e o PL das fake news e regulação de rede social. O nosso telespectador imediatamente pode fazer um vínculo de regulação de rede social à possibilidade de censura, análise de conteúdo, etc. E isso é prudente. Só que isso cabe num debate quando chegar no Congresso Nacional, na Câmara Federal, como tramitava o PL das fake news e qualquer outro PL nesse sentido.
temos que acompanhar com atenção, porque várias ideias surgiram, inclusive criar um ministério para analisar quais seriam os conteúdos que deveriam permanecer no ar ou não. Até foi apelidado de Ministério da Verdade. Isso até o próprio relator Orlando Silva, à época, tinha tirado depois da pressão social. Então, esse tema no Congresso Nacional merece muita atenção para a gente não criar uma regulamentação muito extensa, vasta e que, de alguma forma, acabe prejudicando a liberdade do usuário. Importante controlar. Com relação ao tema do Supremo, é diferente, porque o Supremo não está regulamentando rede social. O Supremo está analisando pontualmente uma questão de um artigo que me parece ser um grande protetor de hoje de uma rede social e das Big Techs que não, a meu ver, agem corretamente e adequadamente diante de denúncias. Se o nosso telespectador já conseguiu remover algum conteúdo via canal de denúncia, eu gostaria de conhecer esse ser humano, porque ele é sortudo. Porque o canal de denúncia, mesmo para conteúdo manifestamente ilícitos, em regra não funciona, porque a rede social não tem responsabilidade sobre aquilo, basta esperar a decisão judicial. Isso faz com que as redes sejam mais omissas com relação ao conteúdo. O que eu defendo? Com a inconstitucionalidade do artigo 19, nós vamos aplicar a regra da exceção que está no artigo 21, que hoje, para quando o conteúdo é de nudez ou pornografia, basta a notificação da vítima, né, a notificação extrajudicial, que aí poderia surgir a possibilidade da plataforma ser corresponsável ou responsabilizada subsidiariamente. Vale dizer, um juiz analisaria uma ação paralela, posterior, para dizer, a plataforma foi omissa ou foi eficiente? Se foi omissa, indenização também paga pela plataforma. Eu acho que essa pode ser uma evolução importante e tudo me parece que vai tramitar nesse sentido, que os ministros vão julgar pela inconstitucionalidade do artigo 19. Então não tem censura. Mesmo tendo uma narrativa das plataformas a dizer, olha, se eu for ser responsabilizado, né, se eu serei responsabilizado, eu vou ser mais rigoroso com relação à análise do conteúdo. Hoje eles já fazem análise de conteúdo. Hoje a plataforma já suspende o conteúdo, já bane o usuário. E sabe o que eles fazem quando acontece isso? Te mandam um e-mail dizendo, você feriu os termos de uso. Mas ferir como? Onde? Por quê? Não tem essa explicação. Então, me parece que a plataforma hoje já controla conteúdo a seu bel prazer, não analisa adequadamente o canal de denúncia, e se o Supremo, com uma análise da inconstitucionalidade, criar um rol de crimes manifestamente legais, que realmente a plataforma deve ter atenção, terrorismo, induzimento ao suicídio, crimes relacionados à pedofilia e tantos outros, você pode ter sim uma melhora na rede social e desafogar o judiciário, porque toda vez hoje que tem uma insatisfação por parte do usuário, ele precisa acionar o judiciário para derrubar. Com relação aos crimes que são subjetivos, aí eu tenho cautela. Discurso de ódio, fake news, isso tudo é muito subjetivo. Pode ser até uma tese, tem gente que acha que a Terra é plana. Isso é tese. Esse indivíduo tem direito de falar pela liberdade de expressão. Por isso, eu defendo que ele tenha essa liberdade e o Supremo, ao analisar o artigo 19, e com esses votos extensos, né, nós temos votos de 3 dias no Supremo Tribunal Federal do relator, que eles se atentem ao que é manifestamente legal para não gerar, aí sim, possível censura e cobrar das plataformas uma atenção maior para aquele conteúdo que é manifestamente legal e que o usuário já denunciou e a plataforma não fez nada. Seria algum tipo de modulação, digamos assim, do STF nessas decisões? Eu diria que é uma atualização de um texto que em 2014 entrou em vigor e parecia ser suficiente, onde a rede social não tinha essa importância social, política, e que hoje é usado como ferramenta de manobra e para publicação de conteúdos totalmente ilícitos, e que se a plataforma tivesse demonstrado desde 2014 até 2024 que, por exemplo, se receber uma denúncia de induzimento ao suicídio e aquele conteúdo cai num período curto, não precisaria ter mais controle ou mais responsabilidade. Acontece que hoje você vai lá, denuncia uma bobagem como boneca Momo, como jogo da baleia azul, que só induz crianças ao suicídio, e aquele conteúdo fica no ar. A plataforma não tem responsabilidade nenhuma de fazer isso. Muitos vão dizer, não, é do autor. Mas a plataforma dá visibilidade, hospeda, multiplica e ganha por isso. Boa, esse ponto é importantíssimo. Todos os ministros falaram. Inclusive foi um momento hilário, se me permite um minuto, um momento em que o advogado da Meta, né, do Instagram, fazia sustentação oral, ele foi interrompido ao final, que 2 ministros do Supremo falaram, já que você representa aqui o Instagram, você poderia, por favor, pedir para a plataforma remover os meus perfis falsos, porque eu não tenho perfil no Instagram e tem mais de 20. O ministro Alexandre de Moraes falou, inclusive eu já informei vocês que não sou eu, o perfil permanece no ar. Alguém se passando por você é crime, que pode, de alguma forma,
prejudicar a sua imagem, prejudicar a sua honra. Então, essa gestão do que é manifestamente ilegal, alguém se passando por você, depois que você não denunciou, tinha que ter algum controle. A plataforma, por exemplo, não pede para você colocar o seu CPF quando você cria um perfil novo. Por quê? Porque os números interessam. O perfil falso interessa para a plataforma. Esse tipo de controle a gente tem que, de alguma forma, mudar, preservando sempre a liberdade de expressão. Deise, nessa linha da atualização, como estava explicando agora o Durso, eu estou aqui com casos que foram descritos pelo Dias Toffoli, no entendimento dele, de que, nesses casos, as plataformas devem responder de forma objetiva a uma eliminação de conteúdo, independentemente de notificação da justiça, de ordem judicial. E aí entram elementos, ao te ouvir, Durso, mas para a Deise falar agora, objetivos, mas subjetivos também, no voto do Toffoli. Ele descreve crimes contra o Estado Democrático de Direito, eu acho que entraria nesse critério mais subjetivo da discussão, e vou citar só alguns que foram vários, que entrariam nesse critério objetivo: terrorismo, induzimento ao suicídio e automutilação, crimes de racismo, violência contra a criança, violência contra a mulher, infração sanitária, tráfico de pessoas. Aqui tem vários. Estou citando... Tem discurso de ódio no subjetivo. Tem discurso de ódio. Eu vi. Eu não cheguei aqui, mas tem. Tem sim, aqui eu não vi não, mas tem. Mas pelo menos do Fux tem. Com certeza. Do Fux eu lembro que tem, mas sim. E aí são pontos sensíveis, né? Que aí que a divergência deve surgir. Porque em alguns casos é indiscutível que há violência, há crime e tem que retirar mesmo. Lívia, eu reitero aqui meu ponto. Eu acho que o Marco Civil da Internet, né, de 2014, ele é uma das legislações mais robustas que a gente tem. Ele é importantíssimo, mas ele precisa de atualização. Mas eu tenho um pouco de ranço com essa discussão, porque eu acho que ela começa capenga. A gente não tem uma delimitação clara no Brasil do que é liberdade de expressão, do que é discurso do ódio. Vídeo que aconteceu nas eleições desse ano, a gente está falando de 2024. Fake news. Como que você vai delimitar o que é fake news? Vai pedir para uma plataforma tirar algo do ar? Não, porque isso é uma fake news. Mas a gente não tem delimitado o que é fake news. Olha o que aconteceu com esse PL aí, inacabado, ad eternum, sabe? A gente não tem essas definições. Então, eu acho que essa discussão, ela começa muito errada. Então, e aí, muitas vezes, quando eu vejo, jamais menosprezando, imagina, o interesse do STF, mas está tudo muito torto. A gente está discutindo em cima do quê? Liberdade de expressão? Mas como que está definida a liberdade de expressão? Porque tem gente que acredita que liberdade de expressão é absoluta e ela não é. A partir do momento que você infere no direito do outro, isso não é mais liberdade de expressão. Você já está partindo para um discurso do ódio. A gente não tem essas delimitações muito claras. Então, eu acho que essa discussão toda ela já começou muito errada. É claro que ela é muito importante, mas de verdade, assim, conhecendo um pouco e revendo isso, e aí os anos de história me dão um pouco mais de liberdade para falar isso, eu acho que essa discussão ela é importante, mas no final das contas ela não vai mudar nada. Acho que a gente vai chegar em 2026 ali com exatamente os mesmos problemas. E a gente tem um outro ponto importante aqui no Brasil que tem que se falar também, que é a questão da polarização. Então, eu acho que antes dessa discussão começar no STF, a gente teria que delimitar direitinho liberdade de expressão, discurso do ódio, aonde que fica essa linha tênue e fake news, gente. Não dá para colocar uma discussão dessa sem essas delimitações. Então, eu sou um pouco pessimista em relação a isso. Mas, Deise, você acha que nós temos condição em alguma instituição brasileira hoje, aí eu falo Congresso, falo STF principalmente Congresso, mas STF também, de criar essas delimitações para fake news, discurso de ódio, liberdade de expressão? Temos elementos para isso? Eu acredito que não, mas essa não é uma discussão, Lívia, que pode ser feita em 2 meses. Em 3 meses, como estão querendo aqui. Na Europa foram 6, 7 anos. Sabe, o que a gente está querendo resolver em 15 dias? Acho que foi em 2023 a discussão. Os parlamentares queriam resolver em 15 dias. Assim, uma discussão sem sociedade civil, sem os intelectuais, sem comissões. Então, acho que está tudo muito errado, assim. Eu sei que às vezes eu bato na mesma tecla e eu falo, nossa, tá errado, não pode ser assim. Mas é porque realmente, assim, a gente vai ter um momento político muito importante em 2026. A gente viu o que aconteceu em 2024. 2026, isso deve ser potencializado. A gente vai ter uma polarização muito maior e eu não vejo essas discussões avançando. E eu não vejo como conseguir isso, a não ser que o Congresso tome a chamada para ele, mas não queira resolver em 15 dias simplesmente para dar mídia, para dar uma narrativa ou para aparecer no Instagram. Sim. Aí é complicado. Nessa semana, Alexandre, o Barroso, ao
falar à imprensa a respeito dessa discussão, dessas ações lá no STF, disse que o STF, eu vou usar a palavra modulando, o Durso usou atualizando, não me lembro exatamente a palavra que ele usou, mas está se debruçando sobre essas ações, criando algumas regras aí, até que o Congresso vote um projeto de lei das fake news. Por que eu estou usando o artigo 1? Que seja outro, mas que regulamente essa discussão. E eu vou bater na tecla do que eu trouxe no começo do programa. O projeto de lei das fake news, que é o que nós temos hoje em relação a isso, que é de 2020, Exato. que trata da responsabilização das plataformas de redes sociais, não avançou, possivelmente não vai avançar. Chegou a passar no Senado e está completamente parado na Câmara dos Deputados. Um grupo de trabalho foi criado nesse ano, terminou sem sequer a primeira reunião acontecer. É muito claro que o Congresso ou não quer ou não está preparado para se debruçar nessa questão. Não, perfeito. O fato que chama atenção aí, sem dúvida, do Congresso ter passado sem uma única reunião, né, um grupo específico para isso, é um absurdo. Eu acho que então que o STF está tentando ocupar um espaço vago deixado pelo nosso Congresso. Eu concordo com a Deise no sentido de que todas esses novos marcos, as legislações sobre rede social, inteligência artificial, elas precisam ser mais estudadas. Foi assim com o Marco Civil da Internet. O Marco Civil da Internet de 2014. O primeiro grupo, eu lembro, foi em 2009, ou seja, foram praticamente 5 anos de estudos, onde toda a sociedade civil, não só os especialistas em direito digital, em tecnologia, teve um debate muito amplo e precisa desse debate maduro para evitar o que a gente vê hoje em dia, que são as polarizações, né? Obviamente, ninguém aqui é a favor de fake news, disseminação de ódio ou qualquer outro tipo de crime no âmbito digital. Todos nós, o objetivo é único, né? Uma internet segura, que respeite os direitos fundamentais e que não engesse nosso desenvolvimento tecnológico. Acho que esse ainda continua sendo um desafio e não vai ser em 2 meses, em 3 meses que nós vamos conseguir superar com tempo esse grande desafio. Sim. Eu estou com umas informações aqui, Alexander, que você até trocou esses dados com a nossa editora-chefe do programa, a Beatriz Oliveira, citando alguns dos principais desafios para a regulamentação das redes sociais, e nós tomamos a liberdade de reproduzir esses principais desafios que você destacou, tá? Tenha vontade. Definição de limites e padrões globais, a regulamentação local enfrenta o desafio da natureza transnacional dessas plataformas. Países com diferentes abordagens regulatórias geram conflitos de jurisdição e dificultam a aplicação de normas uniformes. O segundo ponto, imposição de responsabilidades às Big Techs. É crucial definir até que ponto as plataformas devem ser responsáveis pelo conteúdo gerado por usuários. A supervisão excessiva pode levar à censura, enquanto a falta de controle fomenta a desinformação. E um terceiro ponto, monitoramento e transparência nos algoritmos. Os algoritmos que impulsionam conteúdos tendenciosos ou polarizadores precisam ser mais transparentes e sujeitos a auditorias, garantindo que suas decisões não sejam contrárias ao interesse público. É tudo que falamos aqui até agora. Exato. Eu acho que tem alguns destaques aí, né, que a gente tem que citar. Quando a gente pensa em regulamentar uma coisa tão nova e tão ampla, né, como eu disse ali, não existem fronteiras, né? A inteligência artificial é um fenômeno global e a tecnologia ela rompe qualquer tipo de fronteira. Importante ali 2 pontos que eu destacaria, a responsabilidade e o accountability. O accountability no sentido de delimitar, você simplesmente dizer que o artigo 19 é inconstitucional, me causa um certo medo de ter uma responsabilidade direta nas plataformas. Qual vai ser a métrica? Exato. Então, assim, tem uma discussão anterior a isso, né? Não é simplesmente, olha, a pressão está forte, vamos decidir na canetada, porque isso não vai funcionar, isso vai estourar lá na frente. Um outro ponto é com relação às auditorias. A transparência, né, nessa governança, quando a gente fala em redes sociais, em Big Techs, é importante que as regras do jogo fiquem claras.
Como o Durso citou aqui um exemplo interessante, quando a gente vai entrar em contato com uma Big Tech pedindo, olha, essa conta não é minha, é falsa, é muito difícil. Um usuário comum, ele não consegue sem judicializar, sem procurar um advogado e entrar na justiça. Então, a auditoria é no sentido de você ter, por exemplo, a transparência nos algoritmos, no preparo, né, nessa receita de bolo dos algoritmos, e assim, da mesma forma, na outra ponta, o usuário poder saber as regras do jogo com relação aos termos de uso e não ser tão subjetivo, porque hoje em dia também, né, fazendo contraponto, as redes sociais, as Big Techs, elas podem, a seu bel prazer, derrubar uma conta, e isso gera, a gente vê isso cotidianamente no escritório. Então, precisa de mais tempo, mais debate, sem dúvida. O Facebook baniu Donald Trump. Sim. Temos que lembrar disso. Sim. Exato. Tatiana, tem vários elementos, você ficou por último nessa primeira rodada, tem vários elementos para você analisar, conforme a sua área de atuação. Eu queria puxar a discussão desse ponto que todos de alguma forma falaram, né? Levando-se em consideração que avance essa questão da responsabilização das Big Techs, das redes sociais, como prepará-las para que elas tenham condições de lidar com essa responsabilização de forma justa, sem censura? É possível? Acho que é um desafio, né? E é um desafio que não é só o Brasil que está vivendo. Acho que queria concordar muito com o que os colegas trouxeram. E eu acho que o tema é tão importante da gente ter realmente algum tipo de avanço, porque ele acabou contaminando vários outros temas, né? E eu acho que isso é muito ruim, porque, de alguma forma, algo que deveria estar sendo discutido e resolvido aqui está fazendo com que isso vire adendo em outros projetos que estão, de alguma forma, atuando sobre outras agendas e que estão sendo impactados negativamente por esse tema, né? Então, eu acho que a gente precisa conseguir endereçar. E aí, como é que a gente tem um balanço adequado, né? Obviamente, de trazer transparência, de trazer proteção, mas também de preservar o que é o segredo comercial das empresas, porque, querendo ou não, no fim do dia, o algoritmo acaba sendo o grande negócio, né? Sim. Então, eu acho que tem esse desafio da gente tentar entender como é que a gente consegue construir um modelo que possa trazer um balanço para os dois lados. E, ao mesmo tempo, eu concordo plenamente que a gente precisa de tempo, né? Então, e eu acho que tentar entender também o que está acontecendo lá fora, como é que a gente consegue pensar em modelos que sejam, que tenham sinergia para que haja um alinhamento global de padrões de regulação. Acho que isso é importante para todos esses temas que, de alguma forma, passam pelas fronteiras, né? Como o Alexander trouxe. Mas eu acho que é importante e necessário a gente avançar nisso com a maior velocidade possível para que isso consiga ser resolvido aqui, sabe? E aí eu vou trazer o ponto que eu acho que é também um pouco do que vocês já trouxeram, mas isso é papel do Congresso, né? A gente sabe que o Supremo não deveria estar discutindo isso porque a gente está basicamente discutindo um modelo regulatório. E, a meu ver, essa discussão e esse debate que está acontecendo agora, ele é capaz de trazer, inclusive, mais desafios para a institucionalidade brasileira, né? Porque, obviamente, acho que essas várias posições do Supremo em relação a outros temas têm gerado um embate muito grande ali com o próprio Legislativo, né? Então, acho que a gente tem esse desafio também institucional brasileiro, que é realmente garantir um balanço adequado dos poderes, tendo em vista o que efetivamente é papel de cada um. Sim, eu levanto uma questão, pode falar desse. Fazer um parênteses nisso que a Tatiana está falando. O Estado não pode transferir para a empresa um papel regulatório que é do Estado. Uhum. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Eu acho que vai muito na linha do que ela está falando. Assim, peraí, tem uma responsabilidade ali das empresas, ok, mas o Estado também tem o papel dele. Ele não pode simplesmente jogar para a empresa e dizer, ó, decide aí o que é ilegal. E o que é ilegal? Aí volta para o ovo da galinha, né? O que são fake news? É a liberdade. Aí é uma questão muito complexa e eu vou levantar uma questão que eu sempre levanto no Jornal da Manhã com a Deise, que é a nossa companheira lá, comentarista do programa. E não é nem discordando, é levantando a discussão para ouvir vocês sobre isso. É quase unanimidade que seja papel do Congresso Nacional legislar sobre esse tema. E sabe-se que o Legislativo tem a prerrogativa de discutir os temas quando ele achar que tem de ser discutidos. Mas a partir do momento em que há uma inação, vou usar essa palavra, uma inação, não há uma legislação, uma regulamentação clara.
A Câmara não quer se debruçar sobre isso, está muito claro pelas informações que a gente trouxe aqui. E as ações, por causa dessa indefinição, vão se multiplicando no STF. O STF, de alguma forma, não é empurrado a tomar alguma decisão, não legislar, mas que seja atualizar, que seja modular. Julgar. Que seja julgar. E aí definir diretrizes nesses julgamentos? Bom, acho que no fim do dia é isso que acontece, né? Eu acho que eles acabam empurrando que o legislativo também tome alguma ação em cima disso. Eu acho que tem desafios e os desafios eles passam pelos vários lados. Então, isso também poderia ser papel do governo, né? O governo também poderia ter uma voz mais ativa para que isso caminhasse dentro do próprio legislativo. Então, eu acho barra na questão ideológica, não? Com certeza, por isso que eu tô falando. Então, assim, eu acho que cada um acaba tendo o seu papel e sua responsabilidade para também fazer com que esse tema não avance na velocidade que deveria. E eu acho que tem uma necessidade também da gente, enquanto sociedade, priorizar, trazer isso como debate, como tema central. E é isso, assim, quando a gente olha para a construção de marcos legais do Brasil, o marco... Ai, perdão. Viu? O Marco Civil da Internet, Isso. obrigada. Ele é reconhecido mundialmente como uma experiência muito exitosa, com uma participação pública realmente muito forte, inédito. Então, é algo que é muito legitimado, né, como uma boa prática. E eu acho que a gente precisa conseguir usar mais esses modelos, né? Trazer a sociedade, trazer o setor privado, trazer os especialistas, para realmente fazer uma construção de regulações que estejam a cara do nosso país, que eu acho que muitas vezes, em especial no tema digital, a gente olha muito para o que está acontecendo lá fora e tenta importar isso para cá. Então, a gente precisa conseguir construir soluções que resolvam os nossos problemas e não que resolvam os problemas lá fora. Eu acho que isso é uma reflexão importante e eu entendo que você tem um espaço, querendo ou não, o Supremo está colocando esse tema em pauta, né? Sim. E aí, será que isso vai fazer com que o Legislativo se mova? É uma pergunta. Vai fazer, Dulce? Eu quero fazer uma defesa e uma crítica na mesma fala. Eu vou ficar mais em cima do muro possível. O Supremo... Aí é uma questão de construção institucional e legislativa. Então, o Supremo, quando provocado, precisa julgar. Está na lei. Ele não pode se eximir. Aí, esta é a defesa. E a crítica? O Supremo, ao julgar, teria que ter limites no seu julgamento. Então, ao julgar, ele não necessariamente precisa ir tão a fundo na questão. Às vezes é necessário. Nesse caso, com certeza absoluta. Um voto do relator de 3 dias, do Toffoli, mostra que ele está indo muito além. Mesmo o tema sendo complexo, ele podia dizer assim: eu vou julgar pela inconstitucionalidade, nós vamos emprestar a teoria do artigo 21 e o resto deixa para o Congresso Nacional. Agora não, eu vou julgar pela inconstitucionalidade, a gente vai emprestar o artigo 21, vamos fazer o rol dos crimes, vamos verificar já como tem repercussão geral a questão de quando notificar, qual vai ser começa a ir além demais e eles acabam legislando. Porque essa previsão vai ser o grande precedente jurídico do país. Então, eu acho que a defesa o Supremo, quando provocado, é obrigado a fazer. Não está legislando, está atuando numa limitação jurídica legislativa que é previsível, inclusive constitucional. Agora, o quanto ele vai interferir nessa matéria é talvez a nossa crítica de que eles vão muito além. Aí parece que estão muito mais politizando o tema do que julgando o tema. Entendeu? O voto parece muito mais político do que jurídico. Político Dulce, concorda com ele? Concordo. Está ultrapassando um pouquinho o limite da competência do STF? Sem dúvida, tá? Obviamente, quando provocado, o STF tem que julgar, é o seu papel, principalmente para questões que envolvem a Constituição Federal, mas é difícil. Essa delimitação, sem dúvida, ele tem ultrapassado, sim, o seu papel, não resta a menor dúvida. Eu acho que talvez uma solução eficaz... como o mundo ideal, perfeito, seria ter mais tempo para diálogo, preparar um arcabouço jurídico melhor, um marco civil melhor, um marco sobre regulamentação de redes sociais de uma forma mais estudada, mas talvez a gente possa ter soluções parciais, né? Algo que esteja mais emergencial. Por exemplo, a disseminação do ódio, fake news, algo nesse sentido. Soluções parciais que não ingessem o próprio ordenamento jurídico, que ele possa ser, de uma certa forma, deixar lacunas, porque o avanço tecnológico com a inteligência artificial é muito rápido, né? Então,
precisa ter ali uma abertura, uma flexibilidade nesse ordenamento, nessas leis, nesses projetos de leis, para acompanhar o desenvolvimento tecnológico ali na frente. Então, isso também, a Europa teve agora o Digital Services Act, né, que está sendo faseado, entrou em plena eficácia agora em fevereiro de 2024, é uma lei, um tratado que fala sobre todos os serviços digitais, então, para o nosso ouvinte, mas ter essa compreensão, é como se fosse um Código de Defesa do Consumidor com direitos autorais, tudo num pacote só. E é natural que seja assim, porque nós estamos vivendo um período onde tudo que a gente tem no offline está passando para o digital, está no online, e se no mundo físico, no offline, nós temos leis, regulamentos, para evitar esse desequilíbrio, é natural que isso venha para o digital também. Mas, obviamente, de uma forma estudada, pensada, tentando equilibrar os direitos fundamentais, privacidade, que é outro ponto muito importante quando a gente fala inteligência artificial. Os nossos dados, eles servem aí como massa para o treinamento desses algoritmos. Transparência, né, na questão algorítmica, que isso possa ser, estar as regras do jogo de uma forma clara, como que esses algoritmos são treinados, que tipo de impulsionamento, que tipo de assunto nas redes sociais recebe maior demanda. Isso a gente hoje em dia não é claro, as big techs não trazem isso de forma clara, obviamente tem um interesse comercial parte delas, então acho que é isso. Talvez, não sei se estou adiantando, falando já de soluções, mas eu acho que uma saída seria estudar o que for mais emergencial, colocar aí alguma coisa emergencial com relação ao ordenamento jurídico, algum projeto de lei, mas que sem perder essa flexibilidade e adaptação dele com o avanço da tecnologia. Posso fazer um comentário? Uhum. Só porque eu acho que isso que você trouxe é super importante. Uhum. E quando a gente olha para exemplos, então, até o processo eleitoral desse ano, muito se falava sobre acelerar a discussão e aprovar um marco de inteligência artificial, porque a gente tinha o processo eleitoral e poderia ser muito contaminado. O TSE se adiantou. Sim. E ele soltou uma precisava, né? Não, precisava, mas é isso, assim, eu acho que isso foi pontual, exemplo. Foi pontual. E de alguma forma atendeu a necessidade emergencial daquele momento, que era esse tema. Então, isso acho que é um exemplo do que o Alexander trouxe, assim. Eu acho que a gente tem o desafio de conseguir endereçar e entender efetivamente o que é mais emergencial e talvez dar pequenos passos, né? Sim. E aí também gostei muito do que a Daisy trouxe. Acho que trazer clareza sobre os conceitos, isso é a descrição clara do que são as regras do jogo, né? Então, quando a gente sabe o que são as regras do jogo, isso traz muito mais clareza e um ambiente regulatório também muito mais claro, objetivo, né? Eu acho que esse talvez seja o desafio também, porque a interpretação é o que vai gerar judicialização. Então, acho que esses são dois pontos aí super importantes. Daisy, quando você falou mais cedo que é papel do Estado fazer essa mediação, esse meio de campo, você se refere ao conjunto Estado, Justiça, Executivo, Legislativo, ou só a Justiça na mediação desses conflitos? Não, ao conjunto, e também iniciar esse debate, porque a impressão que eu tenho... Esses dias a gente estava conversando, não lembro se era no Linha ou no Jornal da Manhã, mas alguém perguntou assim, existe desequilíbrio entre os poderes? E alguém falou assim, pois é, deu uma volta. Existe, é óbvio que existe. E o Estado está tirando o pé de uma coisa que é extremamente importante. Então, o Estado também tem que encampar essa discussão. A gente está vendo... completamente fora disso, então não entra em discussão sobre liberdade de expressão, não fala sobre discurso do ódio, só entra em fake news, então tudo que vem do outro é fake news, né? Tudo que vem do... É aquela questão do Carl Schmitt, né? O amigo é alguém a ser combatido, hoje é alguém a ser aniquilado. Então, quando não me favorece, então eu entro com fake news. Então, essa discussão ela tem que ser feita em todas as esferas. E a Tatiana falou muito bem, né? Por enquanto ela está só no STF, a gente não vê o Congresso participando e a gente não vê o Palácio do Planalto. Então, onde que está o freios e contrapesos aí, o equilíbrio entre os poderes? Não existe. Eu gosto muito de historinha, assim, né? O Prando e eu escrevemos um livro sobre fake news, inclusive, assim, e aí, para mim, esse é um tema muito importante, porque todo ano eleitoral recomeça essa discussão. Fake news, elas existem desde que o mundo é mundo. Né? Tem histórias maravilhosas, assim, de imperadores que imprimiam em moedas, fake news falando que o outro imperador era um bêbado, mulherengo, que ele não estava apto a assumir o poder. Enfim, Segunda Guerra Mundial, também a gente tem muitas histórias sobre isso. Enfim...
é inacreditável que a gente não consiga unir ou reunir a sociedade em torno de uma discussão que é fundamental. As últimas eleições aqui no Brasil, elas têm sido catastróficas por causa disso. Mas a falta de conseguir falar sobre isso não é a causa, não é política. Para mim é muito claro, acho que a gente tentou. A gente tentou fazer isso com o PL das fake news. A interferência política impediu. Quem era a favor do PL era censurador. Quem era contra... A polarização, né? Tudo vira polarização. Acabaram polarizado. O tema que deixou de ser jurídico, legislativo e se tornou político, e isso minou o tema. Qualquer político hoje que fale que é a favor de um projeto que regulamente a rede social, perde voto. Exato. E quem fala que é contra, perde voto também. Então não se fala nisso. E aí como que a gente faz, Durso? Me parece que um dos pontos que foi um dos dificultadores para avançar esse projeto de lei das fake news, além dessa questão política que você levantou, foi porque começaram a misturar um monte de regra, de regulamentação num projeto só. Até direitos autorais de artistas, de jornalistas também entraram no bolo. No fim das contas, nem sei se está nesse projeto que está parado ou não. Esse é o preço da falta de debate, né? Você vê que ali a polarização foi grande, a mídia volta os olhos para isso e os nossos políticos eles buscam, né, essa mídia, todos eles querem estar ali, fazer parte desse cenário e acabam misturando os assuntos, entrando direitos autorais. Falta realmente conteúdo, falta estudo, se debruçar sobre esse tema com mais tempo, com mais profundidade, para não atropelar e não misturar os assuntos. Né? E assim, no fim do dia, eu acho que a gente acaba também indo para um lugar comum que é raso. Né? Então, a gente não se aprofunda no debate para realmente entender o que está ali. Isso também, eu acho que é algo dessa era das redes sociais, né? Então, você vê que o próprio projeto foi minado por fake news. É isso. Então, acho que dos dois lados, assim. Então, acho que tem um processo de construção, e aí eu acho que é um desafio não só para esse tema, mas para vários outros, né? Acho que a gente precisa conseguir avançar em ter mais profundidade para realmente ter debates de qualidade e provocar os nossos legisladores a terem um olhar para isso, né? Então, eu acho que no fim do dia, a coisa de você ter um vídeo ali de 1 minuto, isso acaba minando também a qualidade da profundidade, sabe? Dos debates públicos em geral. Combater o PL das fake news com fake news. É isso. Verdade, eu fui convidado a Brasília, eu fui ouvido em audiência pública para falar do PL das fake news. Muitas entrevistas me questionaram sobre o que eu achava do PL. Eu falei, pontos positivos e pontos negativos existem nesse PL. É um projeto de lei, por isso que a gente debate para tirar tudo que é ruim, que vários artigos eram deploráveis, e sobrar o que é bom. O que a gente não podia fazer, que é o que aconteceu, é olhar para um projeto de lei e falar, não podemos falar de regulação na internet porque isso vai acabar com sua liberdade. Inclusive isso muito graças a uma campanha de fake news patrocinada pelas próprias Big Techs. O Google colocou na home lá. Veja como o PL das fake news vai acabar com sua experiência. Lembro disso. Ou seja, o Telegram mandou mensagem para todos os usuários. É um lobby muito forte. Né? Fizeram uma campanha de cancelamento muito grande porque desinteressa qualquer tipo de regulação, porque traz responsabilidade, traz transparência algorítmica, que ninguém quer abrir como funciona, traz até uma busca pelo equilíbrio dentro das redes sociais. Porque quando a gente vai para o cenário político, a gente sabe que tem políticos que entregam melhor, de maneira orgânica, o seu conteúdo e outros não, porque a plataforma assim definiu internamente, ninguém sabe como isso é entregue. Então eu acho que o problema do PL das fake news não era o PL em si. O tema é um tema a ser debatido. Acho legal desde cobrar isso do Estado, falar, vamos falar sobre isso. Porque falar sobre isso é a gente definir se o Congresso vai ou não trazer um projeto de lei, porque o Congresso não agir também é um anseio social, não vamos regular, não vamos regulamentar e deixa assim como está, todo mundo satisfeito, ou pelo menos a maioria, isso é a democracia. Agora, a gente não tem essa resposta. O que eu vejo hoje é essa insatisfação social a dizer, um PL começou, foi muito criticado, tinham pontos deploráveis que trazia, inclusive censura no início, tentaram definir o que era fake news, voltaram atrás porque definiram como desinformação, ficou muito subjetivo, falaram isso aqui vai ter problema. Então, a gente tem uma dificuldade enorme em definir o que é fake news. É questão da intenção, né? Não, é muito difícil. É difícil definir. Eu coordenei a cartilha aqui da Câmara Municipal, todos contra as fake news. Eu não tive a ousadia de definir o que é fake news, porque é muito difícil definir. Nós temos a pós-verdade, nós temos fake news que você pega uma verdade e tira de contexto. São várias as formas de você manipular o conteúdo. Então é muito difícil definir. Como a gente não tem definição jurídica, a gente tem dificuldade em legislar. E aí a gente ainda tem, a meu ver, muita influência política
que falaram, olha, cuidado com regulação de rede social, isso aí vai acabar com a sua liberdade. E não necessariamente. Você vai ver o mundo inteiro regulando rede social e muitos países com mais liberdade com a regulação. Até porque a gente critica o Supremo, fala que o Supremo muitas vezes é ativista e tal. Sabe uma forma de controlar o poder judiciário? É você legislar. Porque o juiz hoje, ele pode banir uma rede social como aconteceu com o X e o ministro Alexandre de Moraes. Se você me perguntar, a lei proíbe ele fazer isso? Não, a lei não proíbe. A lei permite as medidas coercitivas para cumprimento de decisão judicial? Sim. Então ele pode pegar essa previsão e banir uma rede social. Por quanto tempo? Por quais razões? Ninguém sabe responder porque não tem previsão legal. Quando você cria a regra, você define o limite do judiciário, você limita o limite das Big Techs e traz segurança jurídica. Nem sempre a regulação é ruim. Durso, só indo nessa linha do Durso, enquanto a gente não tiver uma discussão muito ampla, séria e aprofundada, a gente vai continuar vendo uma questão de que a verdade ela virou uma agenda política. Ela é uma questão política, não existe mais a mesma base de fatos, cada um tem a sua verdade e é ela que conta. Então, se a gente tentar fazer essas discussões a toque de caixa, é o que a Tatiana estava falando, assim, é a sociedade do espetáculo, o que é bom aparece, o que aparece é bom. Como que você vai combater uma rede social, por exemplo, durante o PL das fake news, que elas entraram com força dizendo, a sociedade vai ser censurada e aí ninguém mais vai um pouco mais a fundo para entender o que está acontecendo? Não, eu vou acreditar nesse discurso mais raso. É mais fácil eu acreditar que eu vou ser censurado do que eu pegar aqui e começar a estudar e a entender. Então, se Congresso, Brasília e Judiciário não começarem a fazer uma discussão profunda e a sociedade civil, como foi no Marco Civil da Internet, não tem como vencer. Não tem como vencer. A verdade vai ser de cada um. A Tatiana acredita que isso daqui é um celular, eu acredito que isso daqui é uma toalha. Então, não adianta, essa discussão ela tem que partir dos poderes e não é isso que está acontecendo. Nós temos bons exemplos internacionalmente de leis, regulamentações. Pergunto para todos, quem tiver algum exemplo, que poderiam servir como base para nós aqui no Brasil. Eu sei que é uma discussão que está muito forte, latente na União Europeia. Acho que lá não há também uma regulamentação ainda muito clara nesse sentido. Alguém saberia dizer se a gente tem pelo menos de quem copiar ou pelo menos saber como começar? Não, acho que a União Europeia tem alguns pontos positivos, sim. Eu citei aqui o Digital Services Act. Teve agora a aprovação de um marco civil para a inteligência artificial também. O segundo já, exato. Mas isso é muito cultural, tá? Não dá para aplicar. Porque, veja bem, o europeu, ele já tem, né, quando a gente pensa, vamos citar aqui o exemplo de proteção de dados, né? A privacidade é um assunto muito cultural para a cultura europeia. Então, é natural que eles começaram à nossa frente, foi assim com a GDPR em 2016. Foi assim comum, né? Exatamente. Eles que descobriram. Depois, aí em 2018, nós utilizamos a GDPR como base para a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, foi ótimo. Agora, eles, mais uma vez, estão à nossa frente, mas isso não é assim a toque de caixa. O Digital Services Act foram mais de 5 anos de vários debates e várias pesquisas em cima do tema. Eu só queria fazer um contraponto, o Durso tocou na questão do STF, uma coisa que é importante a gente falar. A omissão do poder legislativo faz com que haja esse desequilíbrio entre os poderes. E aí sim o STF toma todo ali o protagonismo, inclusive ultrapassando os limites, sendo vítima, sendo investigador, sendo juiz, sabe? Mas foi isso que eu disse. Exatamente. Você falou contraponto. Não, desculpa, me expressei mal. Complemento, exatamente, né? Houve aí esse desequilíbrio justamente por uma omissão do legislativo. Exatamente. E é interessante o que o Alexandre falou, porque tem uma questão até geográfica. A gente normalmente pega leis relacionadas aí a dados pessoais, a proteção de dados da Europa, porque nós somos usuários parecidos. Tanto o europeu como o brasileiro são usuários que são... eu ia falar vítimas, mas em alguns casos. Nós cedemos os dados, nós estamos a serviço das redes sociais. Nós e os europeus. Quando você vai para os Estados Unidos, você tem o Vale do Silício. Eles são produtores de Big Techs. Então, para eles, as leis são favoráveis ao avanço, coleta de dados, tecnologia,
porque interessa. E o americano, ele sabe que a empresa faz desse jeito e ele critica, mas ele sabe que... Ele sabe, né? Exato, que funciona. É transparente. Mesma coisa a Ásia. A Ásia hoje tem a maior rede social, que é o TikTok, né? A ByteDance, que vem da China. Então nós temos a parte da Ásia produtora de Big Tech e os Estados Unidos também. Quando você vai para a Europa e para o Brasil, América do Sul em geral, nós somos os usuários que ajudam essas empresas a se tornarem bilionárias. Então a gente tem leis que devem proteger mais o usuário e menos as Big Techs. Claro, é óbvio, a gente não tem Big Tech e nunca vamos produzir no nível dessas Big Techs. É uma ilusão dizer que o Brasil daqui a pouco vai ter uma TikTok da vida. Não vai ter. Então, a gente precisa ter leis que protegem mais o usuário, diferente dos Estados Unidos e da Ásia, que vão ter leis mais favoráveis ao mercado. E olha que interessante, a gente está falando de dois mercados totalmente distintos, porque quando você vai para a China, você tem um mercado totalmente fechado para o estrangeiro. Não existe rede social na China que não seja rede social chinesa. Você vai lá, não tem Instagram, não tem Facebook. Eu estive lá no hotel, eles te dão uma listinha e falam, você não vai conseguir usar aqui o WhatsApp, não vai conseguir usar o Instagram, não vai usar nada. Tá tudo bloqueado. Diferente dos Estados Unidos, que era um dos mercados mais abertos para o mundo. Ah, você quer, invista aqui, trabalha com a gente, manda sua rede social. Só que isso já está mudando. Tanto é que agora o Congresso americano baniu o TikTok. Então, eles também estão fechando o mercado para dizer, vamos favorecer as nossas Big Techs. Então, essas experiências, elas são refletidas em leis. E no Brasil, normalmente, a gente se espelha na União Europeia porque tem leis que favorecem o usuário, empoderam o usuário, literalmente. O GDPR é um tapa na cara das redes sociais que, inclusive, ameaçaram, dizendo, olha, se essa lei aqui for aprovada, eu vou sair. Igual o Elon Musk fez aqui conosco. E algumas outras. Eles aprovaram a GDPR. Eles têm um monte de previsão de transparência que afeta a experiência do usuário lá. Ele tem muito mais poder. E mesmo assim elas funcionam normalmente lá. Você fala, é ruim, a lei é péssima. O Alexandre já se manifestou, que falou que é uma lei excelente. Eu concordo. A GDPR foi a nossa operação para o LGPD e é uma lei que equilibrou. É a mesma coisa de falar que o Código de Defesa do Consumidor atrapalha o empresário? Não. O Código de Defesa do Consumidor equilibrou o cenário de consumo e hoje é excelente também para o empresário. A LGPD também. Essas leis bem trabalhadas, elas criam um ambiente justo para o usuário e Big Tech. O que a gente tem hoje, a meu ver, é que sem a regulação, por isso que as plataformas estão tão preocupadas agora com esse julgamento do Supremo, elas têm poder, porque elas realmente podem, com termos de uso super subjetivos, dizer, olha, você aqui não vai falar. Na minha rede social eu vou te banir. Inclusive, a Deise falou que a gente está transferindo o poder do Estado, o Estado ainda terá poder, só que vai diminuir o poder das redes sociais, porque hoje elas fazem já essa gestão do que elas acham que fere ou não o termo de uso sem muita explicação. Por isso que eu defendo que a regulação venha não para interferir em conteúdo. Eu acho que o conteúdo tem que ser o mais livre possível, mas que interfira em responsabilidade de plataforma, né? Focar nisso. Sim. Posso Pode, fazer claro. um contraponto? Eu sou uma otimista, tá? Então, diferentemente de você, eu acredito que o Brasil sim possa ser uma potência. Eu vou usar com prazer esse aplicativo. Eu trabalho pela competitividade do país. certo. Então, há 20 anos, a gente é um think tank que está desenhando soluções para melhorar o ambiente de negócios e atrair investimento e ser capaz de realmente produzir empresas inovadoras. E eu acho que a gente tem exemplos aqui, tá? Não, mas Big Tech. Não, assim, ó, eu acho que a gente... Você trouxe vários elementos Big Tech, e aí eu não quero restringir a Big Tech, porque assim, ó, vamos olhar fintechs, né? O Brasil hoje tem o Nubank, que é... Mas não é Big Tech. É uma empresa gigantesca. Unicórnio, né? Eu acho que já deixou de ser... Eu não sei se já tem uma coisa além do unicórnio, mas eu acho que eu já colocaria eles num nível até a mais. Então, assim, eu acho que tem, obviamente, uma visão de proteger, obviamente, de dar esse lugar para direitos, mas é importante também a gente pensar em como é que a gente cria um ambiente de negócios que seja capaz de fomentar a inovação, tá? Sim. Então, eu acho que a gente tem, obviamente, que olhar para o que está acontecendo lá fora, mas acho que só importar um desenho entendendo que realmente ele vai resolver os problemas que a gente tem enquanto país, né? Então, assim, eu sou otimista e eu realmente acredito que a gente possa ser capaz de gerar empresas que vão ser referências e provedoras de soluções para o mundo inteiro. Eu concordo. E quando a gente olha para a tecnologia, não existem mais fronteiras, né? Não. Eu aqui posso prover serviço para qualquer lugar do mundo, né? Então, acho que é importante a gente olhar e entender que regular a tecnologia é algo que precisa também ser capaz de olhar para o que está acontecendo lá fora e não criar barreiras. Porque eu acho que grande parte de algumas discussões que têm acontecido aqui, a gente está criando barreiras para o Brasil ficar isolado. O setor financeiro é um exemplo, né? Você citou muito bem. O setor financeiro brasileiro é exemplo no mundo todo em modernidade, em inovação.
E olha que é um setor super regulado. Super. Né? Mas por isso que funciona bem. Exatamente. Tem muita responsabilidade. E isso gera equilíbrio. Né? Mas isso é um exemplo, né? Quando Exato. você olha, por exemplo, para o Itaú, ele diz hoje que eles não são mais um banco, eles são uma empresa de tecnologia. Então, assim, a tecnologia ela vai transformar todos os setores econômicos. E a gente está olhando aqui para um exemplo, né? Mas eu acho que é importante a gente entender como é que a gente cria regulamentações, legislações que sejam capazes de fomentar a inovação, tá? Isso é uma pauta muito forte de defesa nossa, e a gente tem participado ativamente dos debates públicos para trazer esse viés também. Então, eu sei que a gente vai discutir mais em detalhe inteligência artificial, mas assim, esse foi um debate que o usuário, o setor privado ficou isolado do processo, né? Então, acho que houve pouquíssima participação ao longo de toda a construção. No final, acho que a gente conseguiu levar pontos importantes e o projeto mudou bastante, ele evoluiu consideravelmente, mas o projeto que foi construído lá atrás era um projeto que não escutou quem está desenvolvendo, quem está usando. Então, acho que isso é importante, assim, acho que o Brasil, e aí por isso eu vou reforçar, Marco Civil da Internet é um super exemplo, né? Acho que é um processo de construção que ouviu todas as partes e a gente conseguiu sair com um resultado que era legítimo. Então, acho que esse é o desafio quando a gente está fazendo uma construção de política pública, ainda mais em algo que tem a capacidade de se movimentar com tanta velocidade, né? Então, a gente está falando de uma coisa que vai se transformar com muita rapidez. E o marco é de 2014. Exato. Depois de tanta transformação nesses 10 anos, o legislativo não poderia tem, mas não deveria dizer, não vou discutir esse assunto. Exato. Posso fazer uma fala em minha defesa? Eu sou o maior crítico de leis que inviabilizem o avanço da tecnologia. A gente aqui, inclusive, vou pegar um exemplo prático. A gente, por questões legais, inviabilizou aquele modelo de patinete alugado, né? Você não vê mais patinete por aí para você pegar e alugar do jeito que era, livre e tal, como as empresas tinham liberado por uma questão de burocracia legislativa. Então, eu concordo com você. Acho que o Brasil tem maior possibilidade de inovação, as leis precisam vir para fomentar esse mercado, mas eu um dia quero usar uma Big Tech que seja daqui, no sentido de uma rede social que consiga competir de igual para igual como um Instagram ou um TikTok. Espero chegar esse dia. Eu torço para que esse dia chegue. E com relação ao Marco Civil, não há dúvida nenhuma que a gente parou no tempo. Eu consigo trazer aqui pontualmente questões. Nós temos no Marco Civil da Internet, no artigo 13 e no artigo 15, os prazos de armazenamento para que você encontre um usuário por trás, né, um titular por trás de um perfil. Então, o indivíduo com um perfil falso comete crime, você tem que saber quem está por trás, com logs de IP, etc. Sabe quais são os prazos de armazenamento hoje no Brasil? Para a rede social, que a gente chama de aplicação de internet no Marco Civil, 6 meses. Então, se hoje o seu cliente procura, fala, Durso, fui vítima de um crime cibernético e aquele fato aconteceu há mais de 6 meses, a plataforma já apagou esse dado. Sendo que tem banco de dados hoje que são muito mais eficientes e menos custosos. Daria para armazenar por mais tempo. Mas o prazo em lei, 6 meses para aplicação de internet, 1 ano para empresa de conexão. Super curtos. Nós trouxemos também, antigamente você tinha um crime, o delegado de polícia poderia oficiar uma plataforma e solicitar registros de IP, logs de IP. O artigo 10, parágrafo 1º do Marco Civil da Internet diz que hoje só o judiciário, só o juiz pode quebrar IP, né, ter essa informação. A gente, mais uma vez, está lotando o judiciário. Em 2014, talvez fosse excelente essa previsão. Eu já elogiei muito o Marco Civil na minha vida. Mas está na cara que 10 anos depois... Precisa ser atualizado. 3 exemplos. O artigo 19, o artigo 13, o artigo 15 e o artigo 10, parágrafo 1º. São 3 exemplos aqui concretos de que depende de atualização. As coisas mudaram, né? Os crimes vivem na internet. Quase todos migram para a internet. Sim, eu tô até com dados. Eu ia deixar só para trazer informação no final do bloco, sem a gente discutir muito essa questão, mas já que você tocou nesse assunto, Durso, segundo o Relatório Digital Global 2024, um levantamento feito por instituições internacionais e que traz um panorama detalhado do cenário digital ao redor do mundo, o Brasil é o segundo país em que os usuários passam mais tempo online, atrás só da África do Sul. Nós passamos, em média, mais de 9 horas conectados, desempenhando nossas atividades, que vão aí do trabalho até diversão. E muito desse tempo nas redes sociais. E, enquanto isso, vulneráveis aos crimes que acontecem nesses ambientes. Pesquisa do Instituto Data Senado, divulgada em outubro desse ano, mostrou que os golpes digitais vitimaram 24% dos brasileiros com mais de 16 anos nos últimos 12 meses. A invasão de perfis para roubo de dados ou até extorsão de usuários está entre as preocupações.
Na última terça-feira, a Comissão de Defesa da Democracia do Senado aprovou um projeto de lei que pune a invasão e a apropriação indevida de perfis nas redes. A proposta também estabelece prisão de 4 a 6 anos, além das penas já previstas no Código Penal, para o invasor que extorquir o dono da conta como condição para a devolução do acesso ao perfil. O texto agora segue para análise na Comissão de Comunicação e Direito Digital. E aí é uma questão que os nossos doutores podem se debruçar um pouco mais detalhadamente sobre ela, começando com você, Alexander, que nós temos legislações que punem extorsão no nosso ambiente, por exemplo, aqui, né? Nosso ambiente não digital. E aí muito se fala sobre a possibilidade, usei só um exemplo, de aplicar as leis já existentes para crimes cometidos no ambiente digital. Mas nem tudo dá para ser aproveitado, né? O que você acha sobre isso? Exato. Mais uma vez a gente volta para a questão da inércia do legislativo, né? Existe um projeto de lei que não foi para frente também, da LGPD criminal, que a gente poderia utilizar justamente com relação a vários tipos de crimes que ocorrem no meio digital. E, infelizmente, né, a inércia do legislativo acaba nos deixando na mão, né? Repito, não é uma onda passageira, né? É um caminho sem volta. Tudo que tem no offline está no digital. E é importante que a gente se debruce sobre o tema, o legislativo assuma o seu papel, né? E não polarize tanto questões tão importantes, né? Talvez, eu queria pregar o gancho da Tatiana quando ela falou do setor financeiro, que aqui pensando em outros setores, acho que um caminho a ser seguido quando a gente pensa em legislações para o meio digital, seria entre ter inicialmente algumas autoridades. Primeiro você cria as diretrizes principais, foi assim com a LGPD, e depois as normas regulamentadas de acordo com cada setor. Então a gente tem, por exemplo, no setor financeiro, Bacen, CVM, na área da saúde, CRM, Anvisa, enfim. Porque não dá para a gente esperar algo muito robusto, uma única supervisão para tudo e para todos os setores. A tecnologia é muito dinâmica, né? No dia a dia a gente não vai conseguir ter uma autoridade única que consiga fiscalizar tudo isso. Então, talvez essa fragmentação, de acordo com os setores, seja um caminho viável para isso. Nesta semana, o Senado aprovou o texto que regulamenta o uso da inteligência artificial aqui no Brasil. De acordo com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o objetivo é garantir segurança jurídica e ética no uso da tecnologia, além de proteger os direitos fundamentais, principalmente os direitos autorais. Entre os principais pontos da proposta estão a exigência de grandes empresas de tecnologia informarem desde o treinamento dos sistemas quais conteúdos utilizados são protegidos por direitos autorais. O texto também permite que os autores vetem o uso das suas obras por esses sistemas. A proposta agora segue para análise da Câmara dos Deputados. E não deve ter uma decisão lá tão cedo, segundo informações de bastidores, porque avançou rápido no Senado, mas tem tantos pontos ainda sem consenso que podem ficar emperrados agora na análise dos deputados. Nos ajude a entender um pouco mais sobre essa regulamentação, Tatiana. Bom, o senador Eduardo Gomes gosta de dizer que a gente avançou muito devagar, na verdade. O projeto ficou mais de 500 dias tramitando no Senado Federal. Mas eu acho que isso não é justo, porque acho que é importante trazer que por mais de um ano a gente ficou discutindo em cima de um texto que mudou completamente. Então, eu vou dizer que a justiça é falar que esse ano o debate realmente avançou com mais fluidez lá e a gente teve a capacidade, acho que de entender melhor as propostas. A gente teve avanços importantes, então acho que um dos temas que a gente estava tratando aqui, que é essa discussão de ter uma governança regulatória setorial, acho que isso foi um dos principais pontos de avanço e é fundamental, porque não tem ninguém melhor para regular um setor do que esse regulador que já está muito acostumado, né? Então acho que colocar uma autoridade única que pudesse fazer todo esse processo seria um desafio muito grande, era uma das nossas principais críticas. Acho que o projeto ele ainda carece de diversas melhorias. A gente tem um desafio grande para avançar em realmente ter uma legislação que traga o equilíbrio necessário para a gente criar esse ambiente de inovação. Então, quando a gente olha para esse tema hoje,
o Brasil está se colocando como um player global na questão de data centers, né? Acho que esse é um tema muito importante. Então, você tem muito investimento sendo avaliado, né? O Brasil, obviamente, se coloca numa posição de destaque, em especial por toda a base de energias renováveis, né? E tem a capacidade de atrair muito investimento para realmente ser um centro global, em especial para treinamento de modelos de inteligência artificial, né? E a legislação, como está hoje, eu acho que ela traz uma série de empecilhos para isso. Acho que um segundo ponto que eu acho que cabe também destacar, e aí eu acho que a gente também teve avanços importantes, mas a gente ainda carece de aprimoramentos, o quanto efetivamente as empresas podem vir a ser oneradas, né? Então, a gente falou aqui sobre, por exemplo, transparência algorítmica. E eu acho que esse é um dos temas que a gente também tem defendido ajustes, né? Hoje, a gente prevê ali relatórios de avaliação de impacto algorítmico que podem ser feitos com frequência, né? E não faz sentido, porque do ponto de vista... Na hora que você desenha um modelo, você fez a avaliação, só faz sentido você fazer uma nova avaliação se você mudar aquele modelo, né? Então, isso é algo que pode trazer um impacto de compliance muito grande para empresas, e eu acho que a gente acaba fazendo o quê, né? A gente acaba criando as condições só para as big techs operarem, para as grandes empresas, né? Eu acho que isso é um desafio muito grande para empresas de menor porte e que, de alguma forma, estão usando tecnologias que todo mundo vai usar daqui para frente, né? Então, essa questão dos direitos autorais é um dos empecilhos? É o principal empecilho hoje, né? A legislação, como a gente aprovou ali no Senado, ela possivelmente vai ser a mais restritiva do mundo. Então, a gente não permite treinamento sem pagamento de direitos autorais. Então, assim, acho que um exemplo, se eu postei um comentário num blog, eu posso requerer o pagamento de direito autoral sobre aquele comentário. E a gente entende que é possível criar um modelo que seja justo para ambos os lados, né? Quando a gente olha, por exemplo, para a Europa permite o treinamento de modelos com todo o conteúdo que está disponível como o conteúdo público da internet. E o Brasil não, o Brasil está criando esse processo. E, obviamente, com a ideia de que você possa fazer o opt-out, né? Que é a ideia de eu não quero que o meu conteúdo seja usado para treinamento, então eu tiro aquele conteúdo ali do processo. Acho que tem um desafio ainda de entender como é que o texto apresentado, ele vai criar uma série de obrigações de transparência. Eu acho que a gente precisa entender se aquilo é execuível da forma como foi colocado ou se precisa de aprimoramentos para que a gente tenha algo que seja possível, porque a gente está falando assim de bilhões de informações, né? Então é um nível muito grande de informação que está sendo trabalhada ali dentro. E esse talvez seja o ponto central para a gente hoje, quando a gente olha para o desafio de competitividade, né? Para a gente realmente usar esse instrumento aí como algo que possa potencializar investimentos no Brasil e trazer esse debate. E eu acho que do ponto de vista político, a gente tem um desafio grande, porque esse foi um dos projetos que o Senado, que veio originalmente da Câmara, e o Senado rejeitou o projeto oficial, inicial, na verdade, que era o PL 21. E agora o projeto volta para a Câmara num cenário complexo, né? Acho que é exemplo do que aconteceu ali, por exemplo, com o tema de mercado de carbono. Então, acho que o ano que vem promete, assim, acho que vai ser um ano de muito debate em torno do tema. Acho que a Câmara vai querer ter voz ativa e realmente discutir o projeto amplamente. E a gente realmente defende que essa discussão possa seguir, porque o projeto ainda precisa de amadurecimento para que a gente tenha uma legislação que seja capaz de criar esse ambiente inovador, de proteger direitos, de garantir uma inteligência artificial ética, responsável, obviamente. Mas eu volto para a minha provocação inicial, assim, a gente realmente tem olhado para como a gente cria esse ambiente de negócios que seja capaz de fomentar o desenvolvimento e não deixar o Brasil isolado, né? Uhum. E aí eu acho que só para fechar, mas quando a gente fala até mesmo de direitos autorais, acho que o grande risco que a gente tem aqui é ter modelos que não vão ser treinados em português. Então, eles vão refletir muito pouco a nossa realidade, porque eu não estou tendo acesso à base de dados, mesmo os modelos internacionais, né? A base de dados em português, para que esse treinamento reflita cada vez mais as nossas características e as nossas informações. E eu acho que ele acaba sendo um desafio até para as próprias políticas públicas que o Brasil está endereçando nesse tema. Então, nesse ano, eu acho que foi julho, agosto, o Brasil lançou um plano brasileiro de inteligência artificial que propõe, inclusive, a criação de um modelo de linguagem próprio. E isso
tem um impacto direto no que está sendo construído e desenvolvido ali. Ô Deise, nós sociedade, não temos nenhum letramento para entender toda essa complexidade. E eu entendo, ouvindo a Tatiana, que essa regulamentação, ela tem como foco regular a atuação dessas empresas na oferta da tecnologia para as pessoas. Basicamente seria isso. Não só isso, quem usa também. E quem usa também. E no desenvolvimento. E no desenvolvimento com o uso dessas informações. Mas as empresas que estão fazendo o uso desses sistemas, eles também estão sendo regulados, né? Então, ela regula toda a economia, não é uma lei. Isso é muito legal, porque quando você chegava no Congresso ali para fazer a discussão desse projeto, todo mundo achava que eu estava regulando Big Tech. Não, eu estou regulando todas as empresas que estão utilizando inteligência artificial. Então, o impacto que ela tem sobre a economia é muito grande. Pois é. E no final do dia, é o usuário o maior prejudicado, né? Então, daí essa questão de não termos letramento para acompanhar essas discussões. Tem como trazer isso para a realidade da população? Porque fica difícil, a gente vê que fica talvez um pouco mais fácil dos setores participarem da discussão. Mas as pessoas não vão ter condição, assim, pelo menos a grande maioria, de acompanhar intelectualmente tanta informação e tanta inovação para conseguir acompanhar essa legislação, não? Ou nem vai ser necessário? Não vai ser necessário. É na prática. Assim, vocês já entenderam aqui que eu sou uma pessimista. Eu tenho muitas perguntas em relação a essa regulação, e se meus colegas puderem me responder, vai ser um alento. Mas tem alguns pontos dessa regulação que me geram dúvidas. Assim, o primeiro lugar foi, até te ouvindo, Tatiana, eu me pergunto se é possível que o Brasil crie um ambiente competitivo entre inovação tecnológica e desenvolvimento intelectual mesmo, porque existe essa proteção de dados e a gente entende que algumas empresas elas precisam de um grande volume de dados para prosperar. Essa palavra ficou muito chata. Para avançar. Mas aí tem algumas coisas assim, por exemplo, a minha pergunta é lacunas no controle sobre o treinamento de sistemas. Obviamente, empresas maiores, elas vão ter uma facilidade muito maior para aplicar essa regulação do que as empresas menores, né? Então, as empresas menores, aí, elas já saem com uma defasagem. Assimetria de poder também, em questão às responsabilidades. Aí, na minha opinião, no que eu entendo, o jogo inverte, porque as grandes empresas elas vão ser muito mais responsabilizadas do que as pequenas. As pequenas elas conseguem escapar desse grande olho que está fiscalizando. E aí a minha última análise, meu último questionamento sobre a eficiência desse debate é justamente sobre essa proteção autoral e o avanço tecnológico. Será que a gente vai ter mecanismos para acompanhar e fiscalizar esse tanto de regras, esse tanto de regulações em cima de um tema que muitas vezes a maioria das pessoas nem compreende? Assim, eu vou te responder com uma outra pergunta que eu queria ouvir os colegas. Sim. A gente tem uma experiência recente que é a Lei Geral de Proteção de Dados. A gente tem conseguido avançar na fiscalização da lei? Porque assim, a ideia é que a gente tenha a mesma agência olhando para os dois temas. Né? A NPD. Quando a gente pensa em Lei Geral de Proteção de Dados, ocorre uma coisa. A NPD ela foi criada com a lei. Ela ainda não tem corpo, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Boa, porque a gente fala tão automático, mas para quem não é... A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela foi criada com a lei, né? O corpo jurídico... corpo diretivo estritamente técnico, tá? Os diretores são excelentes nesse ponto, mas eles não têm braço para fiscalizar todo mundo. Existe já até um edital aprovado agora para o início de 2025, salvo engano, são 200 novos contratações, 200 novos trabalhadores para ganhar corpo, poder fiscalizar. Com relação, trazendo isso, então, proteção de dados. Com relação à inteligência artificial, o desafio ainda é maior, né? Respondendo aqui a Deise, muita coisa do que está sendo colocado nesse projeto, tecnicamente não é realizável. A gente está falando de um volume enorme de dados. Então, a gente volta naquele ponto. Falta ainda um debate mais técnico por parte do legislativo para ele entender o que é possível e o que não é possível fazer. Né? No final do dia, quando eu digo que o usuário perde, ele perde, porque o Brasil corre sério risco de não ter plataformas
a inteligência artificial generativa vai ficar aquém dos nossos modelos, dos nossos costumes, do nosso cotidiano. Isso acaba tendo consequência no avanço tecnológico das empresas, acaba tendo consequência no lançamento de produtos. As nossas startups, né, pequenas empresas, mas são super inovadoras, acabam tendo esse prejuízo, né? Elas não têm o mesmo poder econômico de uma Big Tech. Elas tentam ali, com aquela raça do brasileiro, né, não desisto nunca, tentam inovar, mas do jeito que está, ele vai engessar o desenvolvimento de novos produtos na área de inteligência artificial, sem dúvida. Posso tentar? Por favor, faça o favor. Vou tentar. O debate foi rico. Primeiro a sua pergunta, né? A população vai conseguir entender e aprender? 2 anos de vacatio legis. Então, a lei, assim que entrar em vigor, se for aprovada dessa forma na Câmara, vai para a sanção presidencial, teria 2 anos ela aprovada e sancionada para ela entrar em vigor. Só depois de 2 anos ela começaria a ter efeitos. Sim. Isso para a população estudar, entender. Segunda coisa... Você está sendo otimista. Não, é o vacatio... Não, eu estou dizendo... Tudo bem. Para eles entenderem. Para nós, né? Ok. Segunda coisa, o impacto é absoluto, porque a gente usa IA praticamente tudo. Muita gente... eu nunca usei inteligência artificial. Você fala, você usa aplicativo para ver o trânsito? Então você usa inteligência artificial. Você usa recomendação do filme que eu vou... Você usa uma rede social, quase tudo tem IA. Exato. Então, você já usa IA, né? Você já vive o mundo de IA. Agora, às vezes você não usa IA generativa diretamente para te produzir conteúdo e tudo mais. Com relação a direito autoral, a lei, na verdade, ela só reconhece uma previsão legal. Porque nós temos já a previsão de que... O que é direito autoral? Né? A gente começa a partir dessa premissa. Direito autoral é uma proteção legal do que vem do intelecto humano como uma obra, uma coisa que não depende de registro. Assim que você produz, automaticamente tem proteção. Um livro, um texto, uma foto, tudo isso tem direito autoral. Essas inteligências artificiais, elas estão aprendendo com isso, porque a inteligência artificial não cria nada. O que ela faz? Ela vai na internet, indexa tudo, aprende com tudo isso, entrega um conteúdo autoral, mas na verdade é um remix que ela pega. Um livro seu, meu livro, o livro dela, mistura tudo e entrega um conteúdo falando, isso aqui é inédito. É mais ou menos inédito, porque na verdade você só está usando o que você aprendeu e você não é o ser humano. Então você não tem intelecto, você não tem criatividade, você só está unindo e misturando. Então, o resultado... Né? Hoje não tem previsão de direito autoral. O que a inteligência artificial faz não tem direito autoral. Se ela fizer um livro novo lá, não existe previsão de proteção de direito autoral. Mas no que ela aprendeu, existe. Lá no livro seu, existe. Então, na verdade, o que a lei presume é que você teria que autorizar para ela tratar essa informação, para ela estudar com isso. Essa é uma questão. Nós temos crime de violação de direito autoral, está no Código Penal. Então, também aplica alguma coisa que já está prevista em lei. Terceira coisa, aí a Daisy tem razão, né? Esse poder das Big Techs. As Big Techs, elas têm muitos usuários. Elas não poderiam treinar suas IAs sem autorização do usuário. Mas é muito fácil para uma Big Tech conseguir autorização, porque bastaria colocar uma atualização de termo de uso e todo mundo clicar assim sem ler, nem ler. E já está dando Exato. a anuência. Que é um princípio que vem da LGPD. A gente fala, para tratar dados, basta pedir para o titular, se você tiver autorização. O mesmo princípio eles emprestaram para IA. Mas então, a lei não pode exigir que essa solicitação, essa autorização seja mais clara? A lei prevê, inclusive a LGPD fala de uma autorização inequívoca e expressa. Exato. Então, a LGPD vem falando até que esse termo tem que vir em destaque. Até o número da letra, o tamanho da letra tem previsão legal. Você vê como a gente se preocupou com isso. Então, essa lei, essa regulamentação de IA, no fim, está só reconhecendo a previsão legal. E eu concordo com as preocupações da Tatiana, mas talvez seja uma questão já anterior. A gente já tinha em lei, só está reconhecendo que tem. Não à toa, a Senacom entrou com uma ação que suspendeu o tratamento de dados para IA, porque a Meta estava treinando a sua IA com dados de menores de idade, né, usuários menores, e isso você precisa de uma autorização. Então, são pequenos detalhes que quando a gente olha no macro, fala, mas isso vai prejudicar o mercado. Ok, mas a gente precisava ter alguma diretriz, algum farol, para a gente se espelhar e falar, talvez melhor termos anuência e não presumir que tudo é público. Porque se a gente presume que tudo é público, a gente fere o direito autoral. Então, no fim, é uma lei mais conservadora, mas também não impede o avanço tecnológico, porque
tem muita coisa que é pública. Eu até tenho dúvidas sobre isso. O doutor está aqui também para a gente conversar, porque, para mim, a partir do momento que aquilo foi publicado, depois da autorização do termo de uso, é público. Então, um comentário numa rede social, a meu ver, não precisaria de anuência, porque primeiro que comentário em rede social não tem direito autoral. Né? Não é algo que se presume que tem algum tipo de direito ali. Segunda coisa, depois você publicou numa rede social, aquilo está disponível a público. Então, a treinar com aquilo, não vejo problema. Diferente de metadados, diferente de tratamentos que fazem dentro da plataforma, que o usuário não tem opção de ser público ou não. A partir do momento que ele usa, ele está sendo geolocalização, qual aplicativo, qual o seu sistema operacional, IP, qual a sua conexão, qual é o seu aparelho celular, tudo isso é tratado de maneira antes da publicidade, né? Antes da publicação. Isso tem dúvida do que pode ser tratado ou não. Então, é muito complexo. Eu vejo, sim, com bons olhos, acho que é uma lei positiva. Ela também separou o que é de alto risco, risco moderado. Ela já enfrentou questões de a IA decidir se vai explodir uma bomba em algum lugar, que não pode ter esse tipo de decisão. Ela já está prevendo os carros autônomos, falando que isso é alto risco, porque amanhã um carro pode ser invadido, né? Atropelar alguém por aí. Então, é uma lei completa e complexa. É difícil, eu acho que tem muito a melhorar. Mas eu acho que em questão, do ponto de vista de mercado e direitos autorais, eles foram, a meu ver, até que felizes. Não é a leitura do mercado, tá? Eu sei, não, tô te colocando. Não existe essa leitura de que é possível treinar com o que está disponível. Não, mas o texto publicado num comentário de uma rede social não goza de proteção autoral. Não goza. Isso é fato, isso é jurídico. Você, quando publica um texto, a não ser que seja um artigo, a não ser que você esteja fazendo um textão. Uma poesia. Escrevendo uma canção. Isso tem direito autoral, mesmo em comentário de publicação. Mesmo que seja um não importa onde está disponível. O importante é se é ali algum tipo de expressão cultural do intelecto humano, diferente de você publicar um comentário. Isso não tem direito autoral. Até hoje, se eu for lá e copiar o comentário de alguém e publicar, não tem crime de violação de direito autoral. Sim. Como seria, Tatiana, assim, na sua concepção, não sei se isso está muito claro também na legislação, uma forma de entregar com transparência para a população esse pacote sobre a manipulação de algoritmos, por exemplo, para que as pessoas entendam que, respeitadas a privacidade, né, a liberdade de criação, enfim, todas essas questões, é positivo para a população permitir que suas informações, suas postagens, seus conteúdos também sejam aproveitados para fins dessas tecnologias de inteligência artificial? Porque às vezes, assim, quando a gente não entende, será que eu vou autorizar? Será que eu autorizo? Será que pode? Será que não pode? Mas no fim das contas, todo mundo sai ganhando, desde que respeitando, né, as limitações, as regras jurídicas. É que eu acho que o desafio tá, assim, imagina, somos 200 milhões de usuários, né? É muito difícil a gente conseguir fazer uma gestão adequada e 200 milhões de pessoas permitirem o uso daquelas informações. Então, assim, eu acho que o caminho que a gente tem para olhar para esse tema é pensar em como é que, de repente, a gente consegue acessar bases de dados estruturadas. Porque, querendo ou não, isso acaba estando compilado em um único lugar. Você vai articular com aquele ator, assim. Eu acho que a gente tem muitos desafios e eu acho que esse tema não é um tema que vai chegar com facilidade para as pessoas. Acho que é um tema muito complexo e que tem um impacto muito grande na vida do usuário. Hoje, acho que quando a gente olha para essa agenda, nossa principal preocupação são as pequenas empresas, as pequenas e médias empresas que vão ter um custo de compliance tecnológico agora, para efetivamente conseguir cumprir as regras que estão ali desenhadas, né? Então, eu acho que e é muito curioso, assim, o impacto que isso tem é sobre toda a economia. Então, quando a gente olha para um setor que é um setor chave para o Brasil, que é o agronegócio, você tem uma utilização absurda de tecnologias de IA, de devices, para melhorar a produtividade, para trabalhar com tecnologias ali para o agro e para o campo. Então, existe um impacto que vai além, né? Que ele está ali nos vários usuários, né? Então, eu acho que a gente teve um desafio quando a gente olha, e aí eu vou voltar para a LGPD, que eu acho que é um exemplo interessante, assim. Também foi uma lei que teve um impacto bastante grande para pequenas empresas. E aí, óbvio, que houve um cuidado específico
especial, uma atenção diferente para que as empresas de menor porte conseguissem também implementar as práticas que estavam ali colocadas. Mas eu acho que é um tema... De quando é a lei? 2018? Então, assim, ainda existe um desafio imenso. Assim, as empresas ainda não têm a capacidade necessária para avançar nessa implementação e nessa discussão. Desculpa a ignorância nesse assunto, mas de alguma forma as grandes empresas de tecnologia se sentem ameaçadas pelas pequenas? De forma alguma. Não, então não haveria risco de um lobby, por exemplo, para que essa facilitação de forma alguma acontecesse para o crescimento dessas empresas menores. Não haveria isso. Não e aí você tem que pensar que, assim, elas são usuários de tecnologias que talvez sejam oferecidas pelas grandes empresas. Então, esse não seria um impeditivo. A LGPD, inclusive, criou uma exceção para microempresa, para o tratamento é diferente. As grandes empresas precisam seguir a risca. Eles criaram exceções para empresas menores. Até porque, por uma questão prática, né? A NPD, em todos esses anos de atuação, o Alexandre falou bem, sabe quantas multas aplicou? Uma, de R$ 7.500. Esse é o órgão que fiscaliza vazamento de dados que você vê quase semanalmente na TV. Então, é um órgão ineficiente, que é o mesmo órgão que vai ter dentro dele um setor para cuidar da questão da IA. Então, precisam as coisas mudarem para a gente ter o respeito absoluto à legislação, né? Não adianta nada. Mas a lei também é bem honesta quando percebe essa diferença do que é uma Big Tech com todo o seu poder de coleta de dados e tratamento, porque bastaria mudar. E ela já tem um banco de dados muito grande, porque ela tem milhões de usuários, contra uma empresinha que tem 1.000 usuários e vai precisar tratar de outra forma, precisa aprender de outra forma. E aí ou vai atrás de dados públicos, ou vai atrás de estrangeiro, tem dado pelo mundo inteiro, né? E aí tem que achar formas, ou vai atrás da anuência. Mas eu ainda acho que é bem possível a gente adaptar para o que está público, serve para treinar a IA. Não, a nossa defesa é que a gente pudesse seguir o que está acontecendo na Europa, que é isso, que é público. Isso. Sim. Então, mas a legislação do Brasil hoje... domínio público e aquele que achar que... Ele escolhe faz não fazer opt-out, exato. Porque quando a gente aceita o termo de uso e posta alguma coisa na rede social, a gente transfere o direito autoral. Isso é interessante para o nosso telespectador. Você que posta aí uma foto linda sua. Dos filhos. Mas imagina que você faz uma foto de paisagem maravilhosa e postou no Instagram. Aí, imediatamente que você postou, você transferiu o direito autoral para a plataforma. Se amanhã tiver um quadro maravilhoso vendido por milhões daquela foto, o direito autoral é da plataforma. A Tatiana não concorda com isso, mas eu não tenho mais tempo para a gente discutir essa questão. Concordo, sim. Não, eu acho que... Não é a visão, né? Vixe, agora eu queria fazer umas 30 perguntas, mas tudo bem. Não dá. Mas está no termo de uso, isso é... Eu acho, assim, só para deixar, eu acho que a gente tem que chegar num caminho que consiga juntar os dois mundos. Acho que a gente precisa ter, obviamente, proteção de direitos do autor, isso é um fato. Mas a gente precisa também criar um ambiente que a gente consiga treinar os modelos para que a gente tenha um ChatGPT brasileiro. Entendi. Ou abrasileirado. Um minutinho, Daisy. Um minutinho. Não vou te perguntar nada técnico. É muito complexo. Nós que não somos aqui da área, a gente está ouvindo e tentando acompanhar a complexidade dessa legislação. Será que a Câmara dos Deputados conclui em 2025? Isso? Eu não preciso nem de um minuto. Não. Que bom, porque eu quero dar uma última informação antes de fechar o programa de hoje. Gente, nesta semana, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados flexibilizou o texto e aprovou uma proposta que limita o uso de celulares nas escolas públicas e privadas do país. Foram 45 votos a favor, 14 contra. Se não houver recurso para votação no plenário, a proposta deve seguir direto para o Senado. O texto aprovado pela CCJ da Câmara foi flexibilizado. Na versão anterior da proposta, alunos do ensino infantil e dos anos iniciais do fundamental eram proibidos de portar celulares nas escolas. Agora, na versão do texto aprovada, é permitido que estudantes do ensino básico portem celulares nas escolas, mas o uso só será possível em situações como perigo, necessidade ou força maior. A proposta também autoriza o uso dos aparelhos eletrônicos pessoais em salas de aula para fins estritamente pedagógicos ou didáticos, conforme orientação do professor. Além também para garantir a acessibilidade e a inclusão e atender às condições de saúde dos estudantes e assegurar também direitos fundamentais dos alunos. Por que eu trouxe essa informação? Porque estudante gosta de usar celular, sobretudo para redes sociais. Essa foi a única conexão para trazer mais informação para você. Tatiana, Durso, Alexander, Daisy, muito obrigada pela participação. Foi muito bom nosso debate. E a você que esteve conosco, obrigada pela audiência e pela companhia. Uma ótima semana pela frente e até a próxima. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.
Realização Jovem Pan News.